Irmãos, amém. Quem está lá no Henrique? Henrique, você deixa só o tema da mensagem, não precisa passar os slides não, tá? Nós íamos, na verdade, trazer uma mensagem sobre um tema, mas o Senhor me trouxe outra mensagem agora à noite que eu queria trazer para a igreja. Podemos até manter o tema como um tema geral, mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Porque ontem tombou uma guerreira, a nossa querida irmã Dejanira, mais conhecida carinhosamente pela igreja como Irmã Dedê. Irmã Dedê é membro fundadora desta igreja. Na verdade, mais do que membro fundadora, o trabalho batista começou na casa dela, quando ela tinha 8 anos de idade, lá na casa do vô Mateus, que eu não tive o privilégio de conhecer. Lá no Coqueiro Rural, ainda hoje há algumas paredes de pé, onde há mais de 90 anos atrás, começou esse trabalho lá. A família da irmã Dedê sempre foi muito influente aqui na nossa igreja, e juntamente com seu esposo, seus filhos e netos, e bisnetos, sempre marcaram a história desta igreja. Esta igreja, ela deveria ter um painel de heróis da fé, porque chega muita gente nova que não conhece a história dos antigos. Gente, como eu acabei de falar, da irmã Dedê, que 90 anos de história nesta igreja, 67 anos só como igreja organizada, mas temos outras famílias que foram e são pilares de sustentação desta igreja, ainda que não sejam vistas aqui no púlpito ou nos ministérios chaves. Gente, às vezes, que está sentado no banco, mas que talvez a igreja não saiba da importância que esses irmãos têm para esta igreja. Eu cito, por exemplo, aqui o irmão Afrânio, que talvez pelos novos... Fica de pé, irmão Afrânio, por gentileza. Talvez os novos não conheçam o irmão Afrânio. Obrigado, irmão Afrânio, pode sentar. Mas o irmão Afrânio é um pilar, um dos pilares desta igreja. Assim como tantos outros que fazem parte da história e que aprove o Senhor, alguns ainda estarem conosco, e louvamos a Deus, e o nosso desejo é que estejam ainda por muitos anos, irmão Afrânio. É o nosso desejo que o irmão esteja conosco por muitos anos, juntamente com a irmã Penha, sua amada esposa, e seus filhos, noras e netos. Nosso desejo é esse, que tenham muitos anos de vida. Mas o Senhor recolhe também aqueles, alguns já com a idade avançada, como foi o caso da irmã Dedê. Mas que a gente não pode, como novos, ou em especial como diretoria da igreja, deixar que essa memória desses irmãos se perca com a história da igreja. Por isso eu queria aqui agradecer a Deus pela vida da irmã Dedê. Eu não pude estar aqui quando, no momento do culto de despedida, estava já com um programa lá em Irajá, no Rio de Janeiro. Eu fui preletor de uma série de conferências, não tinha como desmarcar, infelizmente. Mas o pastor Davi, como sempre, representou bem a igreja, a diretoria da igreja.
Mas eu queria pensar nessa noite sobre, aí, na história de Davi. Porque assim como Davi, a irmã Dedê e sua família sempre entenderam que Deus era suficiente para eles. Que o Senhor é suficiente. A partir do verso 45, olha aí na sua Bíblia, a partir do verso 45. Primeira de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 45. E Davi disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor os entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E quando o filisteu, Golias, começou a vir na direção de Davi, Davi então correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e o atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e com uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Ponto. Pode deixar a luz acesa hoje, Vinicinho? Obrigado, queridão. Pode manter a luz acesa hoje. Eu não sei se você lembra aqui do filme Coração Valente, dirigido e estrelado por Mel Gibson, que é um épico de 1995. Narra a vida de William Wallace, um guerreiro escocês que liderou a resistência contra a opressão inglesa no século XIII. Após a morte brutal de sua esposa pelas mãos dos soldados ingleses, William Wallace decide se rebelar contra a tirania do rei Eduardo I da Inglaterra. Ele então une diversos clãs escoceses e lidera uma revolta utilizando táticas de guerrilha para derrotar os ingleses em várias batalhas importantes, incluindo a famosa batalha da ponte de Stirling. No entanto, as traições e as divisões entre os próprios nobres escoceses enfraqueceram a causa. William Wallace é eventualmente capturado, torturado e executado em Londres. Mas o seu sacrifício inspirou a Escócia a continuar lutando pela liberdade. O filme conclui com o sucessor de Wallace, Robert de Bruce, assumindo o comando e levando a Escócia a uma vitória definitiva. É óbvio que o filme mistura fatos históricos com elementos fictícios, destacando temas de liberdade, heroísmo e sacrifício pessoal. E eu quero começar dizendo para você que o coração de alguém que escolhe fazer a diferença no reino de Deus é forjado pela fé, pela confiança em Deus e não pela força física. A luta entre Davi e Golias, que é uma das histórias
mais conhecidas da Bíblia, vai mostrar o combate que foi marcado pela manifestação do poder do Senhor e não pela força humana. Davi, ele vence Golias, o gigante filisteu, usando as ferramentas de um pastor, de alguém extremamente simples. Não era um soldado, não era um guerreiro. A Bíblia diz que na véspera de uma batalha entre os israelitas e os filisteus, um guerreiro dos filisteus lançou um desafio para os israelitas. Mas o problema é que não era um qualquer guerreiro. Tratava-se de um homem de grande estatura, um verdadeiro gigante, assim a Bíblia o chama, com uma altura de aproximadamente 3 metros. O gigante Golias não era apenas um homem alto, mas era também um homem extremamente forte. A sua couraça pesava cerca de 60 quilos, e a lança que ele tinha em suas mãos pesava cerca de 8 quilos. Sem dúvida, Golias era alguém que colocava respeito e medo ao mais habilidoso guerreiro adversário. Porque, além de imponente, Golias também era uma pessoa extremamente ousada e arrogante. E ele se apresentava diariamente, durante 40 dias, dos israelitas para desafiá-los. O desafio de Golias ao exército de Israel consistia no seguinte: se um guerreiro israelita conseguisse derrotá-lo, então os filisteus ficariam submissos a Israel. Mas se Golias saísse vitorioso do confronto, então os israelitas seriam servos dos filisteus. Ou seja, os dois exércitos não precisavam se guerrear para ver quem iria subjugar o outro. Não, apenas eles iam escolher um homem de cada exército. O desafio de Golias amedrontou os israelitas. Nenhum guerreiro de Israel se dispôs a enfrentá-lo, nem mesmo o rei Saul, que era um habilidoso guerreiro, considerou a ideia de aceitar aquele desafio. A situação de Israel, dia após dia, foi ficando cada vez mais crítica. Inclusive o rei Saul, ele ofereceu uma grande oferta a quem se dispusesse a enfrentar Golias. Se um israelita vencesse o gigante filisteu, receberia muitas riquezas, isenção de impostos para sempre, e ainda poderia se casar com uma das filhas do rei. Generosa oferta. Mas essa, mesmo sendo generosa, ela foi incapaz de incentivar um voluntário do exército de Israel para enfrentar o gigante Golias. Antes da luta, Davi não era um soldado oficial. E humanamente falando, ele não era alguém qualificado para enfrentar o gigante filisteu. Na verdade, em termos humanos, não havia ninguém que fosse páreo para uma luta individual com Golias. E Davi, provavelmente, o menos indicado. Davi, ele era um jovem comum. Segundo os cronologistas, ele tinha mais ou menos 21 anos de idade quando aconteceu este fato. Davi, então, ele toma conhecimento desse desafio quando ele foi enviado pelo seu pai para levar suprimento para os seus irmãos que estavam no fronte. Davi tinha irmãos que eram guerreiros, que eram soldados, estavam lá no campo de batalha, no fronte. Então, o pai de Davi mandou que Davi fosse levar o lanche, uma comida para os irmãos que estavam lá na frente de batalha. E quando ele chega lá, ele se depara com Golias
afrontando o exército, e o exército israelita totalmente amedrontado. E quando Davi ouve a afronta de Golias, Davi fica indignado. E diferentemente dos soldados israelitas que fugiram de medo de Golias, Davi ele considerou que não havia o que temer. Por isso ele questionou. Se você olhar aí no capítulo 17 de 1 Samuel, se você puder manter a Bíblia aberta, no versículo 26, Davi grita bem alto: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então perceba que Davi entendeu que a afronta de Golias não era contra um exército humano, mas contra o verdadeiro comandante do exército, isto é, o Deus vivo. Então, muito naturalmente, Davi aceitou o desafio, apesar de ser ridicularizado por Eliabe, seu irmão mais velho, e também desacreditado pelo rei Saul. Davi ele não teve qualquer dúvida de que Deus se encarregaria da batalha. O jovem Davi, ele já tinha experimentado em sua própria vida o poder capacitador do Senhor, ao uma vez lutar contra um leão e contra um urso, e ele, enquanto apacentava as ovelhas, e ele matou tanto o leão quanto o urso. Então, para Davi, diante do poder de Deus, Golias não era mais do que um leão ou mais do que um urso. Davi também dispensou o uso de uma armadura. Saul, o rei, até ofereceu a sua armadura pessoal, mas obviamente a armadura não serviu em Davi. Saul era um homem de porte grande e Davi era um jovem que tinha saído há pouco tempo da adolescência. Contudo, a sua segurança vinha do Senhor e não das armas humanas. E aqui cabe bem as palavras de Hudson Taylor, ao dizer, abre aspas, todos os gigantes de Deus foram homens fracos, mas que fizeram grandes coisas para ele, pois tinham como certa a presença do Senhor ao seu lado. A irmã Dedê foi uma gigante no reino de Deus. Assim como Davi, um gigante diante dos desafios que foram colocados diante dele. Davi luta contra Golias usando apenas aquilo que ele tinha na sua mão. Uma tiradeira, ou conhecido na época como funda, e um bastão, instrumentos usados por pastores naquela época. E ao ver a cena do jovem Davi se aproximando, segurando apenas esses instrumentos, o arrogante Golias não perdeu a oportunidade de mostrar pela última vez a sua arrogância e soberba. Olha aí no versículo 43, qual foi a indignação, a soberba de Golias. Ele diz, sou eu um cão para vires a mim com paus? Mas a resposta de Davi foi a legítima declaração de alguém cuja confiança está no Senhor. Olha para o verso 45. Ele diz, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Depois Davi avisou a Golias que naquele mesmo dia o Senhor o entregaria em suas mãos e todos saberiam que há Deus em Israel. Então, Davi lançou uma pedra com a sua tiradeira, a pedra feriu Golias na testa, diz o texto, fazendo cair por terra. Davi, que não tinha uma espada, tomou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça
daquele gigante. A batalha ali havia terminado. O gigante blasfemo estava liquidado em nome de Deus, e mais uma vez Deus tinha sido glorificado através de uma pessoa pequena, mas que na verdade ele sim era o grande gigante, porque a mão de Deus estava sobre ele. E nesse texto aqui eu quero tirar 3 verdades para mim e para você, que podemos absorver a partir da vida de Davi e pensar sobre a nossa caminhada cristã. Primeira coisa, Davi era um homem de fé. Talvez é isso que falta em muita gente para conseguir vencer os seus gigantes. Davi enfrenta o gigante Golias com uma fé inabalável em Deus. Ele não confiou em armas, não confiou em habilidades humanas, não confiou nem no poder do Estado, porque estava ali o rei Saul, mas ele não confiou nem no governo. Ele sabia que a vitória não vinha da sua própria força ou das ferramentas que ele possuía, mas sim do poder do Senhor. E ao se aproximar de Golias, Davi declarou: você vem a mim com espada e com escudo, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E esse é um exemplo profundo de como nós, cristãos, crentes em Jesus, devemos agir. Nós devemos colocar a nossa fé no poder de Deus e não nas nossas forças, nas nossas estratégias ou no governo. Davi aqui representa o tipo de confiança que todo cristão deve ter ao enfrentar os seus próprios gigantes, os seus próprios desafios. Em um mundo que valoriza a aparência, que valoriza os recursos materiais, é fácil cair na armadilha de confiar apenas nas habilidades pessoais ou em recursos visíveis. No entanto, a vitória espiritual é alcançada apenas quando nós confiamos completamente em Deus e reconhecemos que Ele é a nossa força verdadeira. Meu irmão, não se preocupe com o ano de 2025, se você tiver certeza que você tem o Senhor ao seu lado. Não se preocupe como serão os próximos anos na sua vida, se você tem ao seu lado o Senhor dos Exércitos. Há uma segunda verdade que eu aprendo aqui com a vida de Davi. Esse guerreiro, Davi era movido pelo zelo por Deus. Davi era um cara zeloso com as coisas de Deus. Isso falta muito em nossas vidas. Davi não foi à batalha em busca de fama, de like, de reconhecimento pessoal. Ele se lançou ao confronto motivado pela defesa da honra do Deus de Israel, que estava sendo afrontado pelos insultos de Golias. Davi disse que o motivo da batalha era que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Ele diz: olha, eu vou lutar com você e eu vou te derrotar, para que todos saibam que há Deus em Israel. Ele não pensou: olha, eu vou derrotar porque aí eu tenho uma promessa aí que eu vou ficar rico, vou casar com a filha do rei, não vou pagar mais imposto, vou ficar famoso. Não! A única preocupação de Davi era que o nome do Senhor fosse glorificado através das suas ações. Meu irmão, você tem se preocupado com que as suas ações, Deus seja glorificado? No negócio que você faz, você tem a certeza que Deus está sendo glorificado nos negócios? Quando você dirige, quando você anda pela rua, na sua caminhada, no seu hall de amigos, onde você está, você tem absoluta certeza que tudo que você fala, tudo que você faz, Deus está sendo glorificado? Essa paixão
O zelo por Deus é uma característica essencial para quem deseja viver para agradar e glorificar a Deus. Quando nós entendemos que agora nós temos uma nova vida, quando escolhemos viver um cristianismo de verdade, nós entendemos que agora as causas de Deus são também dos nossos próprios interesses. É por isso, irmãos, que nós defendemos tudo aquilo que a Bíblia defende. Nós defendemos a família. Nós defendemos os ideais bíblicos. É por isso que nós somos contra o aborto. É por isso que nós, tantas coisas que muitas vezes parece que está envolvido com política, não, mas nós estamos falando de princípios bíblicos. E como crentes em Jesus, nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus. E ter zelo com as coisas de Deus é também não se contaminar com todas essas coisas que lá fora parecem e estão colocando como se fossem normais, e não são. Temos que parar de chamar de problema aquilo que é pecado. Ah, fulano tem um problema. Não, fulano está em pecado. Mas hoje nós temos muito medo de falar de pecado, porque estamos muito preocupados com números. Estamos muito preocupados em não sermos cancelados. E aí passamos a camuflar, então, e mudamos inclusive o nosso linguajar para não ofender o pobrezinho do pecador, e aí ofendemos Deus. O que é pecado? Isso é zelo. E o zelo nos leva a buscar que todos ao nosso redor vejam o poder e a santidade de Deus em nossas ações e em nossas decisões. Davi tinha clareza que a sua vitória glorificaria a Deus e demonstraria a sua soberania perante os inimigos de Israel. Esse zelo, por conseguinte, ele deve guiar cada cristão em suas batalhas diárias para que o nome de Deus seja exaltado em suas vidas. Zelo. Deixa eu te contar um episódio da irmã Dedê, quando fala de zelo. Zelo pelas coisas de Deus, inclusive quando fala de pastor. Porque quem zela pelas coisas de Deus sabe o que é um ministério pastoral e como deve honrar um pastor. Uma vez nós fomos em um aniversário, não lembro, era aniversário de quem lá na casa da irmã Dedê, e ela fez uma grande torta salgada, cheia de milho. E quem a conheceu de perto sabe como ela era brincalhona, que ela gostava de brincar demais. E ela disse: pastor, fiz uma grande torta salgada e comprei bastante milho para o senhor. Óbvio que ela sabe que eu não como nada derivado do milho. E ali, depois do culto, começou a cortar a torta salgada e ela pegou o primeiro pedaço e trouxe para mim. E eu falei: ô irmã Dedê, na verdade hoje eu estou de jejum. E ela riu porque sabia que era brincadeira, mas ela pegou, veio em minha direção, aí deu para a Jô a torta, e foi lá na cozinha e trouxe uma torta menor, sem nenhum milho, feito só para mim. Ela disse: pastor, esse aqui é para o senhor levar para casa. Eu fiz sem milho, porque eu sei que o senhor não gosta, e essa aqui é do senhor. Eu achei aquele gesto tão amoroso, que não precisava. Não precisava. Se quisesse, podia deixar uma parte ali sem milho. Se quisesse, também não precisa. Mas ela fez questão, para honrar o seu pastor, para zelar pelo seu pastor, com um gesto de amor pelo seu pastor. Ela me deu uma torta salgada. Detalhe, irmão, eu detesto torta salgada.
mas eu não falei para ela. Recebi como se estivesse ganhando o melhor presente, que foi, porque foi uma honra. Não foi uma torta que eu ganhei, foi uma honra. A Ju agradeceu, comeu torta salgada a semana inteira, feliz da vida, que a Ju gosta bastante. Mas são esses pequenos detalhes que as pessoas fazem, como domingo passado, aqui, que quando caiu uma água aqui no chão, Carla, Adriano, outros irmãos rapidamente pegaram ali um pano, um papel, um guardanapo para secar aqui, para que... Zelo, irmãos. Zelo, não é obrigação de quem pegou ali, se levantou do banco para fazer, não, mas zelo, cuidado com as coisas de Deus. E terceira e última verdade, Davi era obediente e era preparado. Lá no Multiplique Global, um pastor lá do norte, uma mensagem de Deus, ele lembrou a gente de uma frase muito importante: manda quem pode, obedece quem é crente. Foi exatamente isso que a plateia se respondeu lá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é o jargão. Mas manda quem pode, obedece quem é crente. Ao se apresentar para enfrentar Golias, Davi não apenas confiou em Deus, mas também ele utilizou os recursos que estavam em suas mãos. 5 pedras, que ele precisou usar uma só, e a funda, a tiradeira. Embora aparentemente simples, esses recursos foram exatamente o que Deus usou para alcançar o objetivo, que era a vitória. Davi corre em direção ao gigante, demonstrando coragem e disposição. Não hesitou, não questionou, obedeceu, agiu prontamente, com convicção de que Deus estava ao seu lado. Esse exemplo nos mostra que Deus quer que nós utilizemos os talentos, dons e habilidade que Ele nos dá, mesmo que esses dons, talentos e habilidades sejam pequenos, inexpressíveis diante daquele que aparentemente outros têm mais. Irmãos, eu não tenho vergonha de cantar aqui, mesmo tendo Roberta aqui. Roberta, a facilidade que a Betinha tem de cantar, um dom lindo, espetacular, mas eu não tenho, quando eu vou cantar aqui, eu canto. Eu sei que outros têm dons, mas nós precisamos ter disposição para servir ao Senhor, mesmo que aparentemente esse talento seja menor. Mas se é para glorificar o Senhor, faça. Mesmo que não apareça, mesmo que você não seja conhecido na igreja, mesmo que muitos nem saibam a importância que você tem para o reino de Deus, porque quando pensamos em Davi, nem Jessé, o seu pai, sabia quanto Davi era importante para Deus, porque ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, lá na roça, quando todos os irmãos estavam em casa, sentados na mesa, esperando o profeta chegar para ungir o novo rei. Achava que o novo rei ia ser inclusive Eliabe, porque já era o irmão mais velho e era um soldado já bem preparado, mas estava lá o homem na roça, o jovem, raquítico, franzino, lá na roça. Nem Jessé sabia que ele tinha essa importância para Deus. Mas Deus transforma gente insignificante aos olhos humanos como verdadeiros gigantes na fé. Gigantes. Irmãos, se nós estamos aqui com 67 anos de organização, é porque gigantes passaram por esta igreja. Gigantes.
gente que você talvez nem saiba o nome, não conheça nem a história, mas se nós estamos aqui hoje, com esse lindo templo, e principalmente com essa história da primeira igreja batista nessa cidade, graças, primeiro, ao nome do Senhor, e segundo, a essas pessoas que muitos são anônimos, sem nenhuma expressão. Deus nos capacita e nos prepara para enfrentar desafios. O que cabe a gente é obedecer e agir com coragem quando as oportunidades surgirem. Eu concluo, irmãos, eu finalizo, dizendo que esses 3 aspectos da vida de Davi, fé, zelo e obediência, também são as 3 características da nossa querida irmã Dejanira, nossa irmã Dedê, que nesse momento está na glória com o nosso Senhor. Exemplo poderoso para mim e para você, para qualquer pessoa que deseja viver uma vida que glorifique a Deus. É óbvio que assim como Davi, irmã Dedê, não eram perfeitos, não somos, mas pessoas como esses, com disposição sincera de confiar, de honrar, de obedecer a Deus, é o que está faltando hoje na igreja do Senhor, porque ao desenvolvermos essas qualidades em nossas vidas, nós nos aproximamos mais do coração de Deus e nos tornamos mais parecidos com Deus e preparados para enfrentar as batalhas que surgem ao longo da caminhada cristã. É óbvio que, conhecendo a história de Davi, se você prolongar, conhecendo a história de Davi, Davi se tornou um homem de guerra. Não por sua força, mas por seu coração que confiava plenamente em Deus. Da mesma forma, nós somos chamados para lutar as nossas batalhas espirituais com fé, com obediência, sabendo que o Senhor é quem dá vitória. Por isso, termino aqui louvando a Deus pela vida de cada um crente, os novos e os mais antigos, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos felizes. Que Deus nos honre levantando cada vez mais guerreiros e guerreiras, porque ainda que tombem na batalha, os seus nomes ecoarão não só nos nossos corações, mas também na história da igreja. Lembro aqui também do nosso irmão Samuel Visa, homem de Deus, que marcou a nossa história e deixou um grande legado para a vida daqueles que conheceram. Acho que estamos, ano que vem faremos 68 anos. Queria ver, pastor Davi, se no aniversário de 70 anos, nós pudéssemos fazer um grande, aproveitar 2 anos aí, fazer um levantamento aí da história da igreja e a gente poder honrar, esses irmãos e irmãs que passaram aqui, ao longo desses 70 anos de organização. Vamos fazer alguma coisa especial, me lembra disso, me ajuda nisso, e eu conto aí com a memória, principalmente daqueles que têm mais tempo que eu, Eu tenho 17 anos. Quem aqui tem mais de 17 anos da igreja? Fica de pé aí, quem tem mais de 17 anos de igreja batista, fica de pé. Aí, olha só, irmãos, olha, esse pessoal tem mais, ou seja, quando eu cheguei aqui, esses irmãos já estavam. Lá em cima temos vários irmãos. Glória a Deus. Obrigado, pode sentar. Ou seja, esses irmãos... Mariana, você tem mais de 17 anos de igreja, Mariana? Você não tem isso de vida, Mariana. Esses irmãos, eu conto até com vocês. Vamos fazer, nesses 70 anos, vamos, Altiva, vamos lembrar, trazer a memória. Os pastores que aqui passaram, Eu sou o 10º... Ah, Noé. Eu sou o 13, Noé.
Noelina conhece todos, Noelina tem esse tempo aqui. Eu sou o 13, não, eu acho que não dá para ser o 12, não? Hã? Sou o 13º? Vou fazer o seguinte, eu vou dar esse título para o pastor Davi, e eu vou deixar por lá. Ou seja, né, eu sou o 13º pastor ao longo desses 67 anos de organização, lógico, contando também com o pastor Pedrosa, que foi aqui, passou por aqui o missionário. E aí vamos escrever essa história, Noé. Me ajuda nisso, né? Os irmãos mais antigos aí me ajudam. Vamos fazer nos 70 anos, que é um número redondo, né? Aí dá tempo da gente fazer não sei, vamos pensar em alguma coisa aí que marque isso, até para os mais novos, que hoje são a maioria, né? Ou seja, a maioria aqui tem menos de 17 anos aqui na igreja, então para que a maioria aí possa conhecer um pouco da história dos batistas aqui em Manhuaçu. Amém, irmãos? Deus abençoe imensamente a sua vida.